Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like, faça os seus comentários, enfim, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre as consequências, os impactos econômicos derivados da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, impactos econômicos em escala global e até mesmo abordando esses impactos para a economia brasileira. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos então ao nosso encontro. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que uma imagem refletindo dados operacionais de uma bolsa de valores apenas para, vamos dizer assim, trazer uma imagem sobre a economia, os impactos que uma guerra numa escala como essa pode gerar e gera para a economia mundial e também para a economia brasileira. Então, vamos aqui, o primeiro ponto de abordagem: as sanções econômicas impostas à Rússia e o efeito dominó. Recentemente, nós vimos a divulgação por intermédio da imprensa de várias notícias falando sobre as inúmeras sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, países da União Europeia e outras nações do mundo à Rússia pela invasão do território ucraniano. Essas sanções econômicas, na verdade, elas geram impactos para a economia russa, mas também geram impactos para economias de outros países do mundo. Em primeiro lugar, porque a Rússia possui uma das maiores economias do mundo. Segundo lugar, porque a Rússia é um grande fornecedor de produtos primários, commodities, sejam elas minerais, sejam elas fontes de energia, assim como também a Rússia é fornecedora de produtos semi-industrializados e industrializados para vários países do mundo. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o fornecimento de gás russo para países da União Europeia que utilizam esse produto nas suas matrizes energéticas. Sendo assim, a partir do momento em que as sanções afetam esse fornecimento de gás para países europeus, isso já traz, direta e indiretamente, uma implicação econômica. Então, quando você impõe sanções econômicas a um país que tem uma economia que pode ser considerada forte, isso acaba gerando ou aquilo que nós chamamos de efeito dominó ou efeito bumerangue, porque isso vai causar danos à economia russa, não só vai, como já está causando enormes prejuízos à economia russa. Tudo bem que eu acredito piamente, dentro da minha lógica de conhecimento sobre economia, que essas sanções elas geram um impacto a curto prazo, até mesmo porque a Rússia já se mostrou eficiente em driblar essas sanções agora recentemente, após ela ter invadido ou anexado a península da Crimeia, território ucraniano que em 2014 foi incorporado à Rússia, e a Rússia sofreu, em função disso, sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados,
Todavia, a Rússia procurou alternativas, até mesmo porque já havia, né, uma ideia costurada futura de que seria preciso invadir o território ucraniano para evitar que a Ucrânia viesse fazer parte da OTAN e viesse ter uma maior aproximação sob o ponto de vista econômico com a União Europeia. Então, de certa forma, a Rússia já estava se preparando e eles já tinham plena noção, até mesmo porque as ameaças feitas pelos Estados Unidos e seus aliados de imporem sanções econômicas à Rússia, ameaças estas que vêm se arrastando durante vários anos, levaram o governo desse país a se preparar. Mas, nesse primeiro momento, o que tem sido noticiado pela imprensa é que essas sanções geraram um colapso na economia russa. Mas eu acredito, como disse anteriormente, piamente, que é uma crise passageira, até mesmo porque a Rússia ela vai procurar estreitar ainda mais os seus laços econômicos com a China e, com isso, de certa forma, suprir parte daquilo que ela está deixando de vender para os mercados europeus, para os mercados norte-americano, canadense e de outros países que acompanharam as grandes potências mundiais e estão impondo sanções econômicas à Rússia. Então, de certa forma, essa guerra não só impacta através das sanções econômicas impostas à Rússia, à economia russa, como também aquilo que a gente chama de efeito dominó ou efeito bumerangue, acaba por contaminar economias de outros países do mundo, sendo assim, desacelerando o crescimento econômico e, em alguns casos, podendo até mesmo induzir determinadas economias a um processo recessivo. Isso é previsível, inclusive aqui para a economia brasileira. Então, aqui nós temos a elevação do preço do barril de petróleo no mercado mundial. Essa elevação do preço do barril do petróleo já vinha ocorrendo mesmo antes do início da eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é preciso ressaltar que a Rússia detém uma das maiores reservas mundiais de petróleo e o país possui a maior reserva de gás natural conhecida, sendo um grande fornecedor desse produto para o mercado europeu. Com a recuperação econômica verificada no ano de 2021, pós aquela grave crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, a pressão inflacionária sobre o barril de petróleo, gás natural e derivados do petróleo e gás natural já se verificava no mundo. Então, o barril do petróleo estava com seus preços em alta, até mesmo porque os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Então, a partir do momento que a economia mundial ela passa por um processo de recuperação, de aquecimento, a demanda por petróleo aumenta. Se a demanda por petróleo aumenta e a oferta do produto não acompanha tal aumento, a tendência natural é que os preços acabem subindo, o que estava acontecendo mesmo antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, veio aí o movimento especulativo. Então, a gente sabe que dentro do mundo globalizado, nós temos os capitais especulativos que ganham muito dinheiro através da especulação, não só financeira, como também a especulação de compra e venda de produtos. Então, esse mercado especulativo está pressionando a alta do preço do barril do petróleo, que já ultrapassou a barreira dos $100, e as previsões feitas por analistas é que os preços do barril do petróleo, eu falo preços porque o petróleo ele é classificado de acordo com seu grau API, então os preços
eles se manterão em alta nos próximos meses. Analistas chegam a afirmar que é bem possível que o preço do barril do petróleo ultrapasse a barreira dos $150. Isso, logicamente, acaba exercendo uma pressão inflacionária muito grande, até mesmo porque o petróleo e o gás natural são fontes de energia largamente utilizadas em vários países do mundo. Além disso, fornecem matéria-prima para diferentes segmentos da indústria. Ora, se o petróleo encarece, os custos da gasolina, do óleo diesel, do querosene da aviação e outros produtos acabam aumentando. Ora, se os preços dos combustíveis aumentam, isso acaba sendo repassado para o frete. Então o frete fica mais caro. Isso vai desencadeando um processo inflacionário porque existe uma gama muito grande de produtos que direta e indiretamente são produzidos e comercializados, dependendo também da cotação do preço do barril do petróleo e do metro cúbico de gás natural no mercado internacional. Então, essa tendência de alta inflacionária prevista para diversos países do mundo, inclusive os agentes financeiros aqui do Brasil, já estão projetando uma inflação bem maior do que aquela que estava sendo prevista no início do ano, antes de começar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso, logicamente, nada mais é do que um reflexo do aumento dos preços do barril do petróleo e do gás natural no mercado internacional, e acredito eu piamente que esse movimento especulativo ele contribui para a elevação dos preços dessa importante commodity no mercado internacional, impactando economias de vários países do mundo. Claro que existem países que vão se beneficiar, que são os grandes produtores e exportadores de petróleo, vão ver suas receitas crescerem ainda mais, mas a grande maioria dos países do mundo, que não são autossuficientes, importam esse produto, conhecerão uma pressão inflacionária que será prejudicial ao desempenho da economia no corrente ano de 2022. Aqui nós temos as previsões, acabou pulando aqui, as previsões do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para o crescimento da economia da União Europeia e mundial, feita no dia 10 de março, agora, recentemente, há 2 dias atrás. Então, de acordo com as previsões feitas pelo FMI, a economia dos países crescerá menos em 2022. De acordo com as novas projeções, a economia crescerá menos 0,7%. Isso quer dizer que, antes do início da guerra, o FMI projetava um crescimento da economia mundial para 4,1% no ano de 2022. Agora, no dia 10, os economistas do Fundo Monetário Internacional fizeram uma previsão de que a economia crescerá apenas 3,4%. E na medida em que essa guerra se arraste e se alongue por um tempo maior, é bem possível que essas projeções indiquem um crescimento ainda menor, inclusive podendo levar algumas economias do mundo a um processo recessivo, como está sendo previsto, por exemplo, já por alguns economistas aqui para o Brasil. Existem economistas projetando já que o ano de 2022 para a economia brasileira vai ser um ano ruim, e tudo indica que o Brasil poderá entrar em recessão nesse ano, que é ruim não só para o Brasil, como também para os demais países que estão enfrentando esse processo de desaquecimento da economia, porque o desaquecimento da economia, uma possível recessão, traz consigo o quê? O aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o crescimento da miséria. Isso tudo é ruim dentro de um conjunto socioeconômico. Não é ruim só para o país, é ruim também para boa parte da sociedade
sobretudo aquela parcela da população menos favorecida. Também o Banco Central Europeu, o BCE, está projetando um crescimento menor para a economia dos países da zona do euro. De acordo com o presidente do Banco Central Europeu, essa projeção feita agora dia 10 indica que os países da zona do euro vão crescer menos 0,5%. Então, a previsão que anteriormente era de um crescimento de 3,9%, agora passou para um crescimento de 3,4%, indicando assim, mais uma vez, os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para economias de vários países do mundo. Aqui nós temos o impacto da guerra na inflação global. Aquilo que eu disse, a partir do momento que os preços de determinadas commodities, não só fontes de energia de origem fóssil, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, assim como minerais metálicos que estão em alta, o minério de ferro, níquel, cobre, entre outros minérios, e também o aumento dos preços dos alimentos no mercado internacional, isso tudo está desencadeando um crescimento da inflação. Então, as projeções de vários países indicam que, em função da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia, haverá um aumento da inflação esse ano e, mais uma vez, a inflação aumentando, sobretudo naqueles países que já enfrentam sérios problemas socioeconômicos. Isso acaba se refletindo no aumento da pobreza, da miséria, no crescimento também do desemprego, porque com o crescimento da inflação, a tendência é que os bancos centrais elevem as taxas de juros para conter a pressão inflacionária. Isso acaba tendo um efeito negativo, que é a queda nas vendas do comércio, a queda na produção industrial. Isso vai desencadear, passo a passo, o aumento da taxa de desemprego em vários países, contribuindo dessa forma para o crescimento da pobreza, da miséria, para o aumento da fome, enfim, até mesmo porque a alta dos preços dos alimentos não é unicamente causada pela questão da guerra. Nós temos também a questão da alta dos preços dos fretes internacionais, a alta dos preços dos fertilizantes derivados do petróleo. O próprio Brasil, que importa muito fertilizante da Rússia, com a alta dos preços desses produtos, nós teremos um impacto no agronegócio brasileiro, que vai se refletir ainda mais no aumento do preço dos alimentos, no aumento do preço da carne, enfim, e derivados da carne, derivados de grãos. E, de certa forma, essa conjuntura econômica atual, atrelada à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nos indica o aumento das dificuldades para uma parte ainda maior da população mundial e também o aumento das dificuldades econômicas para um grande grupo de países que já enfrentam problemas há alguns anos, como, por exemplo, a própria economia brasileira, que ainda não conseguiu se recuperar dos efeitos da grave crise econômica de 2015 e 2016 e que vem tropeçando nas suas próprias pernas. E isso não é bom para nós brasileiros e muito menos, é bom também para outros países, porque no mundo globalizado existe uma interdependência das economias muito grande. Então, dessa forma, quando países que têm uma projeção econômica importante no cenário internacional entram em recessão, é comum que economias de outros países sejam contaminadas, desencadeando uma crise que pode se transformar numa crise de escala regional ou até mesmo uma crise de escala global. Aqui nós temos o impacto da guerra na economia brasileira. A economia brasileira ela já está se ressentindo dos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As projeções que indicavam um crescimento da nossa economia próximo de zero para o ano de 2022
agora começam a indicar a possibilidade real do Brasil registrar no corrente ano uma recessão econômica. Nós estamos observando a manutenção da pressão inflacionária. Essa pressão inflacionária está levando o Banco Central a elevar a taxa da Selic para tentar conter o aumento da inflação. Só que a elevação da taxa da Selic também acaba alimentando, os investimentos especulativos e não solucionando de fato o grande problema que hoje existe em nosso país, que é o problema da estrutura econômica. Então, essa pressão na alta dos alimentos, essa pressão na alta dos combustíveis, na alta das tarifas de energia, isso acaba contaminando os outros setores da economia, que vão repassando os aumentos de custos para os preços dos produtos e serviços finais e, sendo assim, pressionando a alta da inflação. E hoje as projeções já indicam que o Brasil deverá registrar em 2022 uma inflação bem acima daquilo que inicialmente estava sendo projetado pelo próprio Banco Central e demais instituições financeiras que operam em nosso país. Isso é ruim não só para a economia brasileira, mas principalmente para a sociedade, sobretudo aquela menos favorecida, que é a mais prejudicada pelo aumento da inflação, pela possibilidade da nossa economia entrar em recessão, porque isso traz consigo o desemprego, a quebra de empresas, a queda da arrecadação de impostos, e isso vai se refletir também na capacidade do governo em honrar seus compromissos frente aos credores internos e internacionais, desencadeando internamente também aquilo que nós chamamos de efeito bumerangue ou efeito dominó. Moçada, esses aí são alguns exemplos dos efeitos negativos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não só para a economia mundial, assim como para a economia brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido esse curto encontro que nós temos semanalmente e que, caso haja alguma dúvida, abra um canal de debate, me forneça também sugestões para que eu possa gravar aulas sobre outros temas vinculados direta e indiretamente à geografia, para enriquecer essa base de conhecimento necessária para que vocês possam ter um bom desempenho nos concursos que irão fazer ao longo desse ano. Aqui eu deixo mais uma vez uma mensagem pela paz, que é a pomba da paz, que é a imagem do nosso planeta, com um raminho de oliveira, pedindo a paz mundial para que as partes em conflito não só envolvendo a Rússia e a Ucrânia, mas também as outras zonas de guerra do planeta, possam encontrar saídas negociadas, saídas diplomáticas. Nós devemos utilizar a nossa inteligência humana de forma que possamos resolver nossas divergências sem derramamento de sangue, sem dor, sem sofrimento para as famílias e para as nações que estão envolvidas nos conflitos em várias partes do mundo. Moçada, aqui mais uma vez eu estou deixando meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs para que vocês tenham uma base de estudo e possam melhor se preparar para o concurso ou para os concursos. Basta pedir o acesso que eu libero, acesse a área de arquivo, lá vocês vão encontrar os PDFs com a matéria, provas comentadas, bancos de questões, tudo que é necessário para que vocês possam ter uma boa preparação. E eu aqui estou me disponibilizando mais uma vez a tirar dúvidas de vocês sempre quando estas surgirem. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!